Bom dia, senador. Prazer conversar mais uma vez com você. Tudo bem? Tudo firme, firme. Bem não está nada, né? Mas está firme. Pois Então, bom dia, é. Mário, e bom dia, Malu, também, que eu vejo aí. Eu assisti Está... partes da análise dela, bem interessante, viu? Então, eu É, peguei a partezinha final, nós peguei acho que 1 minuto, mas gostei. Obrigada, obrigada. É uma honra. agora está conosco também o médico psiquiatra, colaborador aqui da Metrópole, grande figura, doutor Antônio Nery Filho. Nery, bom dia. Como é que vai você? Faltando ligar o áudio, doutor Mário. Liga Doutor o Antônio Nery. áudio, doutor Nery. Liga o áudio. Você, não é aí no seu fone, ou no seu telefone, ou no seu. Desculpa, essa é clássica, né? Agora. Um pouco clássico. Agora. Né? A gente fica falando feito uns idiotas com o áudio desligado. Então é isso. Tudo bem, Mário, como disse o senador, tudo bem em termos, porque as coisas estão difíceis, muito difíceis. Entre outros assuntos, vamos ter a alegria de conversar. O senador Paulo Paim sempre dá entrevistas muito boas aqui para a gente, eu agradeço sempre. Vamos conversar, senador, sobre esse seu projeto de, enquanto persistir essa pandemia, serem liberadas as patentes das vacinas. Doutor Antônio Nery, junto com outros médicos e outras pessoas, tem lutado pela quebra de patentes das vacinas. Senador, como é esse projeto seu? Eu agradeço muito já, então, ao doutor Antônio e tantos outros que estão mais ou menos nessa linha. Eu lhe confesso que eu tenho falado quase todo dia no plenário do Senado, mas não percebo nenhum movimento. Eu tenho dito o seguinte, nós estamos num estado de guerra. É estado de guerra. Olha, morrer 3.000 pessoas por dia, eu não me lembro. Em uma guerra que nós participamos de uma morte tão permanente, começou com 1.000, que já é um absurdo, foi para 2, está chegando agora nos 3 por dia. Aí, então me fala, isso é uma medida extrema. Mas sim, mas já foi adotado no Brasil, no caso do HIV, foi isso. E casualmente foi Lula que rompeu o que tinha que acontecer, aí pôde fazer o genérico e teve o efeito que queríamos, né? Nós estamos vivendo um momento de fato excepcional, não é normal. Ninguém está pregando quebra de patente só para criar um atrito. Eu acho que o mundo está debatendo isso, o mundo quer isso, que estão morrendo milhões de pessoas, não é só o Brasil, né? Só no Brasil são mais de 10 milhões contaminados. Estamos aí com esse dado absurdo, de 3 milhões. No mundo são 110 milhões. Mortos já estamos indo para 3 milhões no mundo. É necessário reconhecer, como eu tenho falado no plenário, a importância do trabalho dos cientistas. E em pouco tempo, vamos desenvolver a vacina com mais rapidez em todos os países. A vacina não pode ser considerada um produto qualquer. Hoje ela representa a esperança de salvar milhões de vidas em todo o mundo. E vida não tem preço, como a gente fala quase que diariamente. Não só eu, vocês, todos que são homens públicos, né, são formadores de opinião. Dado ao caráter humanitário, ela não pode ficar restrita às pessoas ou países que podem pagar ou não. No nosso país, a pessoa não tem água, não tem esgoto, não tem alimento decente, não tem praticamente nada. Aqui, eu fazia uma entrevista hoje, se você analisar, são 30 milhões de pessoas que vivem aí, o entorno, que nem todos recebem isso, R$200 por mês, que dá praticamente um jantar nosso. Se qualquer um de nós for jantar com um amigo, um familiar, vai pagar isso. Um jantar e o auxílio que estão pensando dar, que é o auxílio de emergência, ninguém sabe se vai ser 175 ou 250. Isso dá meia cesta básica. É nesse cenário que nós estamos olhando a importância da vacina. Recentemente, o chefe da ONU afirmou que 130 países não têm vacina de jeito nenhum e não pode nem comprar. E apenas 10 nações administram 75% de todas as doses. Se pegarmos dados da América, sobretudo da América Latina, veremos que a vacinação dessa região caminha a passos lentos. E o Brasil, infelizmente, é o último lugar. É o mais lento de todos. A pandemia afunda a desigualdade social em todo o mundo,
Quanto mais ela perdurar, mais serão as consequências, e o Brasil já virou quase como uma referência negativa dessa vacina do primeiro, segundo, terceiro ciclo, como eles dizem, ser um espaço que pode continuar contaminando outros países. Por isso tudo é que apresentei o projeto de lei número 12/2021, com previsão que durante a pandemia sejam suspensas as patentes das vacinas, determinando que os titulares das patentes licenciadas ou pedido de patentes relativo à vacina e medicamentos tenham um objetivo sublime, humanitário, generoso, solidário de conter o Covid. Disponibilize as informações ao poder público para garantir a produção por instituições públicas nacional, sem dependência de fornecedores estrangeiros. Essa medida tem sido defendida, é bom alguns exemplos aqui, por governos, parlamentares, cientistas, médicos, especialistas e ativistas. Tenho defendido que a vacina deve ser tratada como um bem público, universal, gratuita para todos. Eu sempre digo que a razão das nossas vidas são as políticas humanitárias. É necessário, sim, salvar vidas. Personalidade de 50 países, que ampliou, começou com 30, lançaram já um manifesto para a quebra de patente das vacinas. Entre eles, eu vou resumir aqui só 3. O vice-presidente do Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Jean Ziegler, o sociólogo e jornalista espanhol Ignacio Ramonetti. E não é porque o Lula deu uma entrevista ontem, que esse discurso aqui que eu estou falando, eu já falei 10 vezes no plenário para tentar motivar. E do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lá atrás também tinha assinado. A ideia é que com as patentes suspensas, nem que seja temporariamente, os imunizantes sejam produzidos em sua versão genérica, como falei, em larga escala. Enfim, eu estou resumindo aqui. As vacinas são vitais para a humanidade, não podem ser tratadas como commodities, empresas privadas decidem a quem entrega e a que preço. Essa privatização da vida da vacina, eu digo da vida da vacina, e vacina hoje representa a vida e vida da vacina, está retardando sua distribuição. Uma minoria de países ricos toma conta e acabou. No resto do mundo, alguns estados têm que pagar quase 3 vezes a mais pela mesma vacina. Aí eles analisam qual é o momento e aonde que o preço vão vender. É uma exploração indevida, já estão bilionários, mais do que bilionários, mega milionários, né? E por que não, no momento que é uma guerra mundial, não é uma guerra mundial isso, contra o inimigo invisível, nós não ter ousadia de fazer esse debate, fazer um debate equilibrado, né? Não é só na emoção, não. Fazer um debate equilibrado para que a gente caminhe nesse sentido. Quantos milhões serão salvos se quebrar a patente dessa vacina? Quantos milhões de vidas? Sabe que não vale a pena esse debate? É isso, senador. Qual a receptividade disso entre seus colegas senadores da República? O que eu sinto? Ninguém consegue falar contra, porque não tem como falar, não teve um que falou contra. Todas as vezes que eu falei 5 minutos no horário que eu tenho lá na TV, falei 3 minutos no plenário, falei de novo, vou falar essa semana de novo, eu sinto que é uma enorme simpatia. Eles falam comigo particularmente números que são simpáticos. Então, não vou fazer crítica pessoal a ninguém, porque não é meu estilo de fazer campanha, não faço crítica pessoal olha bem, nem o atual presidente, eu digo esse governo aí, esculhambado, uma bagunça, desorganizado, está levando o país para essa situação de desespero, choro, o país está sangrando. Me refiro dessa forma, mas eu digo que os meus pares, eu noto que há um receio de falar do tema, percebo, claro que não todos, né? Mas há um receio, eu podia de alguns, mas vou dizer de muitos, de falar do tema. Acho que é importante, mas aí entra o tal de senhor, para mim não é senhor mercado. É isso mesmo. É possível, só para ajudar o último raciocínio, é possível, eu vou provocar uma sessão de debate sobre esse tema no plenário e lá falem contra ou a favor. Eu estarei lá para ouvir se o meu projeto é viável ou não. Isso, é meu, ótimo. É nosso, né? Eu não inventei o projeto. Doutor Nery hoje, inclusive, participou
de uma conferência de imprensa com a França, não foi, Nery? Por favor, fale aí sobre isso aí. Gostaria de ouvir, viu, doutor Nery? Seria muito bom para subsidiar os meus argumentos. Permita que eu diga antes de eu falar. Ok. Eu participei hoje, 7 horas da manhã, há uma diferença de 4 horas de tempo, era 11 horas em Paris, e em torno de 90 organizações sociais, como Médicos do Mundo, por exemplo, defendendo publicamente a quebra de patente. Então, eu fui convidado, por força de ter uma relação com o médico, uma relação de amizade com o médico que escreveu o primeiro artigo no Le Monde, semana retrasada, e que repercutiu pelo mundo, inclusive Mário Kertz entrevistou o Dr. Carlos Parada. E todos foram unânimes em que a sociedade francesa, que está sem vacina, está começando a se mobilizar. E a União Europeia começa a falar nisso, porque fica claro que os laboratórios produziram as vacinas com recurso público. Cada vez fica mais claro que quem pagou nos últimos 10 anos todas as pesquisas que deram lugar à vacina tão rápido, mas já tem 10 anos de trabalho, foi o poder público. Então, nós no Brasil também vivemos isso. Então, eu defendi nessa reunião com o meu mauvais français que o Brasil precisa iniciar uma campanha rápida de quebra de patente, junto com a África, junto com o Peru, com o Paraguai, com, enfim, os países que têm menos recursos. Mas não se trata tanto de ter recursos, mas é de um bem comum. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, se Mário me permite rapidamente... Claro. Que... Faço questão de ouvi-lo, viu, doutor? Eles me perguntaram... Eu não consigo ouvir ninguém que pensa que nem... como aquilo que eu, por instinto de sobrevivência, tenho falado. E o senhor já está dando uma mini aula, eu quero ouvir, e vou pedir gravação depois, se vocês puderem, da fala desse programa. Talvez seja o defeito da docência, 35 anos eu falo como professor. Eu queria falar como maluco, mas não tem jeito. Eu falo como professor. Então, a pergunta que me foi dirigida é: que movimentos o Brasil está fazendo? E eu falei para o meu colega que o único movimento que eu conhecia político nesse momento era o seu, senador, de que havia apresentado um projeto que eu não li ainda, por uma razão, e é isso que eu queria colocar para vós, Missê. A repercussão na mídia tem sido muito pequena. Não se fala de quebra de patente na mídia. Talvez a Metrópole seja a única rádio que se debruça permanentemente sobre a quebra de patente. Eu não ouço políticos falar nisso. Eu já ouvi desta semana, na própria Metrópole, algumas entrevistas com políticos, nenhum se dirige à quebra de patente. Todos nós estamos fascinados pela vacina, mas nós não estamos percebendo que nós vamos morrer antes da vacina chegar. Nós vacinamos 4% da população brasileira. Nós somos 210 milhões de pessoas. Então, nós vamos morrer antes da vacina, senador. Então, eu fiquei pensando, me desculpe a provocação que eu vou fazer agora. Quando eu ouço que o senador, filho do presidente, diz que nós devemos colocar as máscaras na bunda e nós estamos precisando inventar um slogan parecido, porque a mídia só fala nisso. Será que nós vamos ter de colocar o quê? Alguma coisa nas nossas bundas também, para que possamos dizer ao povo brasileiro que nós precisamos quebrar as patentes e começar Butantan, o Brasil, a fabricar suas próprias vacinas? Então, a minha pergunta para vós é essa. O que é que o senhor pensa que é possível fazer, além de trabalhar delicadamente com seus pares? Será que vai ser preciso o senhor se pintar de tinta fluorescente amarela e ir para o plenário para que nós possamos vê-lo e o Brasil reconhecer que há uma proposta de quebra de patentes e que nós possamos tornar isso um fenômeno social? Quer dizer, alguma coisa que todos possam pensar, porque nós não falamos nisso até agora. Peço desculpas pela longa informação para chegar a isso. Eu estava pensando aqui como o senador Paim vai poder sensibilizar os seus pares
a sua fala delicada não vai sensibilizá-los, não vai. Eu não tenho dúvida de que eu morrerei antes de ser vacinado, salvo se eu for considerado médico atuante e ser vacinado. Eu tenho 76 anos, sou colega de idade de Mário Kerr. Quer dizer, de que modo Voz do MC vai poder produzir um efeito social que coloque na agenda do povo brasileiro, sobretudo dos que têm poder, a quebra de patentes. Essa é que é a minha grande questão atualmente. Então é isso. É comigo, Magno, é contigo. Sim, a favor, por favor. Eu primeiro, dizer, doutor Nélio, eu fiquei muito feliz de ouvi-lo, viu? Com a tristeza desse momento que o país está passando, né? Em que eu repito isso, o país está sangrando, o nosso povo chorando e o nosso povo morrendo. Quer dizer, não tem como não reagir a isso, tem que haver uma reação. Então, o que eu estaria propondo, doutor Nélio Filho, né? Eu acho que, para sensibilizar o parlamento, eu, depois dessa conversa, eu até quero que me mande, se possível, a sua fala, que foi, para mim, brilhante, porque pouca gente fala comigo com isso. Agora eu vi um doutor Nélio, que é uma sumidade, fala para o mundo, falando sobre um tema que está no meu sangue, está na minha pele, está na minha alma. Está no meu coração, meu Deus. É nossos filhos que estão morrendo, é nossos pais, nossos avós, como é que não se sensibilizam? Mas, deixando do lado a emoção que veio aqui muito forte, doutor Nélio, pela sua fala, eu vou propor hoje à tarde que você faça uma sessão temática sobre quebra de patentes. Falem contra ou a favor, quem quiser. E Vossa Excelência, eu gostaria muito que fosse um dos convidados e que Vossa Excelência me ajudasse a convidar outras personalidades para ir lá. Eu vou entrar com o pedido e vou entrar hoje à tarde, viu? E foi fruto desse debate nosso. Eu estava pensando em fazer uma audiência pública, do qual eu sou campeão em fazer audiência pública, mas a audiência pública não vai resolver. Tem que ser um debate no plenário e cada um coloca o seu ponto de vista. E que o senhor fosse convidado, o senhor me ajudasse a escolher outras personalidades do Brasil ou do mundo até, e o Senado tem condições de fazer isso, para que venham nessa sessão de debate discutir a questão vacina na ótica de quebra de patente ou não, pode ser. Mas vamos fazer pelo menos o debate. Eu lhe asseguro que o doutor Carlos Parada, que está liderando na França e na União Europeia esta proposta, ele vai ter muito prazer de participar, eu lhe asseguro. E nós vamos ver que outras pessoas... Brasil, agora, precisamos produzir impacto. Eu disse outro dia numa reunião que há momentos que nós devemos dar uma pedrada. Nós precisamos quebrar o espelho. Nós precisamos produzir alguma coisa que sensibilize a mídia, que sensibilize, porque as mortes, senador, não estão sensibilizando. Eu fico impressionado como o Brasil experimenta 275 mil mortes. Eu tenho dito que nós chegaremos a 500 mil mortes. Eu não tenho dúvida nenhuma, se nós continuarmos vacinando a pastos de tartaruga, 10 vacinas num dia, 20 mil vacinas na outra, quer dizer, ou nós provocamos alguma coisa junto com o mundo, e o mundo aqui, a União Europeia, está se movendo nessa direção, o Brasil pode sair na frente, se associar à União Europeia. Eu vou lhe passar, eu não sei como, eu teria possibilidade de lhe passar o contato da União Europeia, do doutor Carlos Parada, que está liderando esse movimento, para que o senhor pudesse conversar com a União Europeia enquanto um senador da República. Porque eu acho que você tem a melhor possibilidade, e junto com a União Europeia, talvez o senhor possa anunciar para o mundo, anunciar para o parlamento brasileiro, que o senador Paulo Paim está em contato com a União Europeia, provocando uma discussão que tem que alcançar o mundo, porque ou nós quebramos as patentes e começamos a produzir, cada um no seu território, as suas vacinas, ou senador, nós vamos ver um desastre. Por último, eu queria lhe dizer o seguinte: o mundo está se vacinando um pouco mais rápido, os Estados Unidos sobretudo, mas os Estados Unidos comprou o dobro de vacina
da sua população. O Canadá comprou o dobro de vacina. Como é que pode ter o dobro de vacina de um país de 300 milhões de habitantes e nós não temos vacina por incompetência do nosso governo, que nós poderíamos ter vacina? Mas mesmo se tivéssemos, eu estaria defendendo a quebra de patentes, porque o Paraguai não tem, o Peru não tem, países africanos não têm, muitos países no mundo não poderão comprar. Resultado, quem se vacina se protege, mas nós não nos protegeremos se todos não estivermos protegidos. Exato. Desta vez, não tem quem escape. Ou somos todos vacinados, ou morreremos todos. Não tem saída. Não tem saída. Bem, a professora Malu Fontes, senador, a professora Malu Fontes, jornalista, está querendo fazer uma pergunta. Eu já vou fazer contato para entrar com esse requerimento para fazer uma sessão temática nessa ótica do doutor Nery aqui, viu? Malu, por favor, questão de ouvi-la. Paulo, primeiro, assim, obrigada, né, por estar aqui nos falando, uma honra de entrevistar, e eu queria fazer uma pergunta em nome dos leigos mesmo, da população leiga brasileira, levando em conta, né, o poderio dessas empresas farmacológicas hoje à frente, a quantidade de capital envolvido, de acionistas, né, são países, assim, a Rússia está envolvida, a China está envolvida, assim, com os países que estão produzindo, os próprios Estados Unidos, de onde vem o capital dessas empresas, né, que produzem essas vacinas. E hoje, de que maneira, qual é o caminho, e aí pensemos em quem nos ouve, que não trabalha com direito comercial, que não compreende essas coisas de quando o direito, a questão legal mesmo, sai das nossas fronteiras nacionais. Nós estamos falando com empresas de farmacologia brasileiras ou da comunidade aqui da América Latina. Do ponto de vista legal, como será possível, já que você está defendendo essa tese de uma maneira tão orgânica e carregando essa bandeira sozinho nas costas, furar um bloqueio que envolve dinheiro, que envolve direito comercial internacional, e numa fase em que estas empresas produtoras dessas vacinas ainda estão, né, em fase de estudos também, porque nós não sabemos de cada uma destas vacinas, né, se daqui a um ano, ou se dependendo das mutações, da resistência do vírus, que quanto mais ele se alastra, mas ele produz variantes, né, mais fortes e mais resistentes às vacinas. Como é que um pedido nosso, como é que uma iniciativa de um país periférico como o Brasil em relação à produção de insumos medicamentosos pode furar esse bloqueio, e como é que a gente entra, né, no esquema de furar a patente do ponto de vista legal do direito comercial internacional? Porque a gente está mexendo com players muito poderosos e para quem das nossas fronteiras. Tudo bem, Malu, entendi. O doutor Nery naturalmente vai poder aprofundar na questão de como se dará esse processo. Mas o que eu gostaria de dizer? Se nós, a partir do que nós estamos discutindo aqui, e o mundo está discutindo, não é o Brasil, é isso que eu tenho dito. Se mais de 100 países vão na mesma linha, então nós, doutor Nery, não podemos estar muito errado. Quando a própria OMS, né, está discutindo isso também. Quando hoje o Brasil, agora a Folha, né, já começou a imprensa a ter que se debruçar sobre isso. E não é a primeira vez, eu dei o exemplo aqui do HIV. O HIV tem mega salvação de vidas. E foi quebrado a patente. E por isso o mundo não desmoronou e foram salvados milhares e milhares, para não dizer milhões, de vidas. Então, acho que o momento é ter ousadia. Eu sempre digo, me errem, me crucifiquem, me condenem, né, por ter até errado, mas não por omissão. O momento não é de omissão. Os homens públicos, e nós temos uma certa, eu diria, estabilidade em todo sentido, né, inclusive financeira, não temos problema nenhum com os nossos familiares, de nós tem que botar a cara para bater mesmo e entrar nesse debate. Por isso que eu quero fazer esse debate no plenário do Senado, chamando os especialistas a favor e contra. O que representa quebrar vacina? Representa salvar milhões de vidas? Representa. Vida tem preço? Não tem. Quando você tem estado de guerra, tem que ter medidas extremas para ir para o combate contra o inimigo. É isso que eu gostaria de colocar rapidamente e deixar que o doutor Nery, que tem essa visão mundial, possa complementar. Nery, eu gostaria... Peraí, Nery, eu queria sugerir o seguinte: além do doutor Carlos Parada, que eu entrevistei aqui, que é uma figura
importante que lançou isso lá na Europa, no Le Monde. Eu acho que você poderia, Nery, ajudar com outros nomes, outras pessoas que poderiam entrar nesse esforço aí do senador Paulo Paim para a gente ir crescendo o número de participantes, para isso inchar. Nós temos que colocar fermento, porque está faltando isso. Nós temos que identificar, inclusive, outros parlamentares. Não é possível que não exista. Com certeza que tem. A gente aumentando, porque senão a gente não alcança a grande imprensa, não alcança o grande público e fica uma coisa assim, mirrada, assim, e o povo morrendo. E aí, Nery? Mário, hoje pela manhã eu ouvi da União Europeia e que os laboratórios estão ganhando dinheiro com o dinheiro público, Malu. Todo o dinheiro, tem laboratório que não gastou um centavo para tudo que está fazendo atualmente com relação à vacina. Foi todo recurso público. Então o laboratório ganha dinheiro a partir do dinheiro público. Essa é a primeira coisa. A segunda, Malu, é a tese do bem público. Parece simples dizer assim, sejamos éticos. As pessoas não veem a força da palavra, do substantivo ética. O bem público se coloca acima da própria Constituição, o bem público mundial. Quer dizer, quando o bem público local se sobrepõe às leis locais, imagine o bem público como ele se sobrepõe a todas as instâncias internacionais, porque é da vida que se trata. A vida humana, e aí eu falo como médico, a vida humana nunca esteve em tão grave risco como está hoje com o coronavírus, o novo coronavírus. Porque a disseminação do HIV é pelo sangue, pela relação sexual. Este é pelo ar. É pelo ar. Quer dizer, eu já vi filme de terror, filme de série de televisão, o cara colocar um vírus no aparelho de ar-condicionado de uma cidade e matar todo mundo. Nós estamos vivendo exatamente isso. Nós temos no ar um micro-organismo lutando pela vida, ele e nós morrendo uns atrás dos outros nas filas, nos hospitais, porque há um outro problema, senador, que eu queria que o senhor colocasse na sua agenda, eu gostaria. Nós temos falado muito na vacina, e eu luto pela quebra de patente, mas precisamos começar rapidamente a fazer testagens e a cuidar das pessoas contaminadas para que nós não continuemos aumentando a fila dos doentes, dos contaminados. Nós não falamos nas testagens, nós não estamos cuidando dos contaminados que não chegaram ainda ao hospital com insuficiência respiratória. Quer dizer, nós estamos apagando o incêndio com gota de água, enquanto que nós precisávamos fechar a torneira, cuidar das pessoas contaminadas. Isso como se faz? Os Estados Unidos está trabalhando mais do que na vacina, no controle dos contaminados, quer dizer, fazendo saúde pública, fazendo prevenção da contaminação. Nós não falamos nisso no Brasil. Eu acho que você poderia incluir a questão da testagem na sua agenda. Você tem toda a razão. Eu casualmente ia falar no plenário hoje de que na minha cidade de Canoas, é uma cidade de médio porte, mas é a segunda ou terceira mais populosa do Rio Grande, e o prefeito não é do meu partido, não, nem é do meu partido. Até foi do PT, mas não é. Ele está fazendo testagem em massa. Exatamente. Testagem em massa. Porque já que não tem vacina, ele apelou para a testagem. Está botando aqueles tipo van, né? Ônibus, em todos os bairros, e a pessoa vai lá e faz o teste automaticamente. Eu sei que colegas meus estão trabalhando, inclusive ele chamou para trabalhar junto. Eu acho que o senhor tem toda a razão. A testagem em massa é uma forma preventiva de ver o que fazer no segundo passo. Precisamos testar e precisamos vacinar. Essas duas linhas são convergentes. Aí nós viveremos. Sem testagem, sem vacina, nós morreremos. Com certeza. Então, de justiça, o prefeito é Jairo Jorge, de Canoas, né? Ele que está fazendo esse belo trabalho. Ele chama toda a equipe deles, funcionários, claro, máscara, gel, e estão indo para o bairro, para a vila, tentando salvar vidas. É um desespero, né? Lá no Rio Grande do Sul tem hospital com 300 pessoas na fila, e daí? Correndo na fila. Aí morre 30 na fila, morre 20.
E nós vamos ficar com o discursinho, eu digo, nós, homens públicos, do Parlamento, Congresso Nacional, Judiciário e Executivo. O discurso, que daí, como é que faz? Não sei, pois é, não vai ter mais vacina, né? Agora, se a China não ceder para nós, vai pagar tudo. Meu Deus, tem que haver uma ação ou uma reação. Se a ação imediata não é o caso, que nós não temos essa força acumulada, mas que haja uma reação de baixo para cima de mostrar para o mundo que nós não vamos morrer calado. Aí é morrer calado, concordando covardemente. Senador, por que no Paraguai, por exemplo, a gente viu o povo se manifestando, derrubou ministros e está ameaçando até o presidente? E aqui, nada. O que é que você acha disso? Olha, infelizmente, eu sou obrigado a olhar para trás, né? A última disputa eleitoral, as fake news viraram, eu diria, brincadeira, né? Virou que nem inseto, que nem praga que vai contaminando a lavoura, né? E essas fake news, elas foram fazendo quase que uma lavagem cerebral no cidadão. É inadmissível. No estágio que estamos hoje, o povo ainda imobilizado, assustado, não tem uma campanha sequer de vacina. Como é que um governo como o nosso, que deveria, nosso, eu digo o Brasil, né? Não merecia ter uma campanha de vacina articulada para que botar na cabeça do cidadão que a vida dele, se ele quer morrer, pelo menos respeite o próximo. Não tem uma campanha de vacina nesse país. Alguém lembrou do Zé Gotinha, eu tenho repetido também há meses já, que dele, pelo menos do Zé Gotinha, tinha que ter uma campanha de vacina se houvesse compromisso de comprar vacina, ou de fazer que a vacina chegasse de fato para todos. Como não há compromisso, não fazem campanha também. E o povo vai estar anestesiado ainda lá do processo eleitoral lá atrás, que, bom, veja bem, se pegar toda a região de São Paulo até Rio Grande do Sul, só voltei eu. Pode pegar quase uma dúzia de estados. Só voltei eu, pela lavagem cerebral que houve, né? E dos candidatos só votaram 8. De todos o Senado da República, pegando todo o país. Essa lavagem cerebral ainda está meio que contaminando as pessoas, que ao mesmo tempo tem medo de sair para a rua, devido ao vírus, e não tem como ficar em casa porque morre de fome. Qual é a opção do brasileiro hoje? Morrer de fome dentro de casa ou sair para a rua e pegar o vírus? Isso é assustador. Por isso que as redes sociais, um programa como o teu aqui que estamos fazendo agora, devia ser, como é que chama, pulverizado, falando já tanto em a questão do ar, né? Tem que chegar em todo mundo para as pessoas entenderem que tem que haver uma reação. Senador Mário Kertz, eu penso que o povo brasileiro não se move por outras razões. A primeira tem a ver com a educação. Essa, para mim, é fundamental. Mas eu não digo saber ler e escrever, não. A educação, para mim, aqui é outra coisa. É educar o povo, é desenvolver sua consciência política, sua consciência cidadã, os seus direitos e seus deveres. Por outro lado, associada a esta falta de educação, eu diria que a alma da classe média brasileira ainda é escrava. Nós não temos coragem de levantar o nosso rosto e encarar o feitor. Não temos essa consciência e uma alma escrava. 60 milhões de brasileiros acorda hoje pensando como é que ele vai comer, sonhando com os 200 e poucos reais. É esta nossa massa crítica que não pode se mover porque não tem força política, não tem consciência política e tem fome física. Então, nós estamos numa situação extremamente monstruosa. Por isso, o Paraguai se move. Eu diria fortemente que o Paraguai tem uma consciência política melhor do que a nossa. O Uruguai tem uma consciência política melhor. A Argentina, com todos os problemas, tem. Argentina, sem dúvida nenhuma. Agora, países como o Brasil, que tem uma alma ainda escrava, que não se libertou, que não se educou, que não reconhece seus direitos, não vai à rua. Não vai à rua. Você sabe que o clássico nas greves, em alguns setores aqui de Salvador, é ir à praia. Greve, eu vou à praia. Greve, eu aproveito para fazer uma reforma em minha casa. Greve não é para isso. Greve é para ir para a rua. Greve é para produzir efeitos. Greve é para conversar com as pessoas.
nós vivemos ainda esse dispositivo de que greve é um tempo que eu tenho para resolver problemas que eu não tinha. Lamentavelmente, eu acho que isso não será resolvido rapidamente, mas nós precisamos falar disso. Felizmente, com certeza. Só para contribuir, a grande mobilização que eu participei, eu era sindicalista, eu tenho 36 anos de parlamento, 4 de federal e 3 de senador. As grandes mobilizações da minha vida foi direta já, onde se fez uma grande frente ampla pelo Brasil, no mesmo palanque que eu estava falando como sindicalista, estava Covas, estava Brizola, estava Lula, estava Ulisses Guimarães. Nós temos que começar a olhar isso, porque senão, eu concordo plenamente, doutor. Eu tenho até uma camiseta dessas que eu uso, como essa aqui, que basta de trabalho escravo, trabalho infantil, tem umas 50, eu acho. Tudo indicações da população. Eu tenho uma que é a educação liberta. A educação liberta. Bem grande a faixa. Mas eu sei que se eu ficar esperando o investimento que eu gostaria que houvesse na educação, nesse país que tem a maior concentração de renda do mundo, não há um país do mundo onde tem concentração de renda maior nesse país. Esse 1% que tem essa concentração de renda, claro que ele não quer nenhum tipo de mobilização. Quem está morrendo principalmente é o povo mais pobre. Então, devido a isso, doutor, eu estou, no fundo, concordando com o senhor. É que nós temos que não é inventar roda. Uma sessão temática não é inventar roda, mas aproveitar aquele espaço para ver se chega no coração, na alma, na mente de cada um abraço mais generoso com esse povo tão trabalhador, tão honesto, né? Que é o Brasil, que tem sim a chaga da escravidão permanente. Por isso que nós somos o país também que mais mata mulher, feminicídio, né? Onde mais negros jovens morrem, cada 10 assassinados, 8 são negros. É essa a realidade que eu vivo e nós vivemos. Mas nem por isso eu sou daqueles do verbo desesperançar, do verbo que não conjuga o verbo esperançar. Eu sou do verbo esperançar, ter esperança e lutar, lutar, lutar para fazer acontecer. Valeu, senador, muitíssimo obrigado. É sempre muito bom contar com sua participação, enriquecida aqui pela presença do grande amigo, querido e colaborador da rádio. Não se esqueçam, todo sábado ao meio-dia em ponto, ele tem um excelente programa aqui que fala sobre drogas. Doutor Nery, senador, muito obrigado, um grande abraço para você e nós vamos continuar nessa briga, viu? Eu quero receber o programa, doutor Nery, por favor, me passe o telefone. Eu já estou providenciando aqui. Eu vou providenciar, chegar até Voz Me Ser os contatos. Já estou providenciando. E antes de Mário Kertes cancelar aqui minha imagem, eu queria uns parabéns com Frank Sinatra para a minha primeira professora, que completou ontem 103 anos. Maria que coisa maravilhosa. Rosa e Silva. Eu liguei para ela hoje pela manhã. Como é o nome dela? Maria Angélica Rosa e Silva. Mora em Conquista, na minha cidade, Vitória da Conquista. E eu queria mandar um abraço para ela através da Metrópole, com um belo parabéns com Frank Sinatra, e desse modo eu homenageio a educação. Uma professora, minha primeira professora, com quem eu me alfabetizei pela janela da escola, fazendo 103 anos. Professora, a minha vida começou com Voz Me Ser. A minha alma quem fez foi você. Obrigadíssimo. Vamos aí, então, para o Parabéns Intervalo Comercial. A gente volta depois dessa conversa ótima com o senador Paulo Paim e Antônio Nery Filho. Doutora Malu continua com a gente. Parabéns aí. Valeu, obrigado a todos, viu? Obrigado. Obrigada, boa tarde para vocês. Obrigado, Malu, obrigado a todos.